Olá, eu me chamo Ivan Lima e é um prazer receber vocês aqui. Quando falamos em anjos, todo mundo pensa em seres iluminados, não é? Com asas e uma auréola na cabeça. Os anjos caídos são exatamente assim, com a única diferença de que eles não estão mais ao lado de Deus. E é claro que ao citar anjos caídos, todo mundo já pensa logo no famoso tinhoso, mais conhecido como Lúcifer, o anjo que enfrentou Deus e foi retirado do céu. Mas o que você realmente sabe sobre os anjos caídos, hein? Até porque não existe apenas um, mas vários anjos que se rebelaram contra Deus e foram expulsos do paraíso. Vem comigo, que eu te conto alguns fatos sobre esses seres. Para começar, vocês precisam entender exatamente o que é um anjo caído. Esses seres são basicamente anjos que desistiram do bom e do justo caminho e se voltaram para o mal, certo? Bom, mas em algumas religiões a história é um pouco mais complexa. Nas tradições judaicas e cristãs, as pessoas acreditam que os anjos caídos eram originalmente tão sagrados quanto qualquer outro anjo, mas caíram quando Lúcifer decidiu se rebelar e seduziu outros a irem com ele. A rebelião e a perda da batalha para Miguel e seu exército angelical os tornaram maus. E muitos deles, cerca de 1/3 de todos os anjos, caíram com Lúcifer. Já nas tradições hindus, as coisas são um pouco diferentes. Eles acreditam que o Deus Criador, conhecido como Brahman, na verdade, tornou alguns anjos bons e outros maus. Mas por que ele faria isso? Estudiosos acreditam que isso serve para ilustrar a ordem natural das coisas e o equilíbrio do universo. E, curiosamente, os anjos caídos não existem no Islã, religião em que as tradições dizem que todos os anjos são bons, incluindo aqueles encarregados de supervisionar as almas malignas e as levarem para o inferno. E mesmo que eles dominem o inferno, ainda estão fazendo um trabalho divino. Existe até uma explicação para Satanás, que diz que ele não é um anjo mau, mas sim uma criatura feita de fogo e livre-arbítrio. Então, como vocês podem ver, os anjos caídos não existem apenas na religião cristã. Geralmente, os anjos caídos são culpados por serem os responsáveis por influenciar os mortais a cometerem pecados. Mas como é que sabemos disso? Ou melhor, onde a história e as informações dos anjos caídos é contada? Muito do que sabemos sobre esses seres vem do livro de Enoque, que inclusive a gente já fez um vídeo aqui no canal sobre essa obra tão canônica. O livro de Enoque, escrito por volta de 350 a.C., e foi encontrado com os manuscritos do Mar Morto. Os textos afirmam ser as revelações de Enoque, que foi levado ao céu, onde escutou sobre os segredos mais profundos do universo. E depois mostrou exatamente o que aconteceria durante o julgamento final da humanidade. Enoque aparece em outros vários textos. Segundo as histórias bíblicas, ele viveu até os 365 anos, eventualmente contando suas histórias para seu filho Matusalém, que viveu incríveis 969 anos aqui na Terra. Entre os capítulos do livro de Enoque, há uma explicação fascinante dos anjos caídos. Como eu disse anteriormente, a explicação mais aceita é a de que foi Lúcifer quem se rebelou contra Deus e trouxe um bando de anjos com ele. Porém, a história contada no livro de Enoque é bem diferente. É contado que os anjos são destruídos pela luxúria. Antes do grande dilúvio, anjos e humanos se encontravam e se misturavam com bastante frequência. E o inevitável aconteceu: nasceram crianças. Essas crianças eram filhas de 200 anjos
e eram de uma raça de gigantes. Os anjos começaram a ensinar os caminhos malignos a seus descendentes gigantes. E Deus não apenas os aprisionou, como também enviou o dilúvio. Segundo a história, Enoque até tentou falar em nome dos anjos e seus filhos gigantes, mas, infelizmente, parte do texto acabou se perdendo no tempo. O que se sabe é que Enoque foi escolhido por Deus para agir como intermediário dos anjos caídos, dizendo qual seria a punição por suas transgressões. Entre os famosos anjos caídos da tradição cristã, existe um muito famoso, chamado Gaderel. Gaderel foi o anjo que seduziu Eva para comer o fruto proibido, além de influenciar outros anjos a cometerem pecados. Também é atribuído a ele todas as armas da morte, junto com escudos e armaduras, e de ter ensinado às pessoas como matar umas às outras. Isso é completamente diferente do que muitos pensam sobre o que aconteceu no Jardim do Éden. Ato que geralmente é creditado a Satanás disfarçado de cobra. E quanto à aparência dos anjos caídos? Recentemente, a gente publicou um vídeo sobre as aparências dos anjos segundo a Bíblia. E acreditem, a aparência dos anjos renegados é bem diferente. No geral, as pessoas acreditam que esses seres possuem rostos carrancudos, asas de morcego, talvez até alguns chifres. Mas essa imagem nem sempre foi assim. Na arte cristã primitiva, os anjos caídos eram muito parecidos com os anjos do bem. Uma das primeiras representações da ideia de que havia anjos e anjos caídos se opondo em uma batalha sobrenatural foi apresentada em um mosaico na Basílica de Santo Apolinário Novo, na Itália. Na ocasião, de um lado está um anjo vestido de vermelho, com algumas ovelhas, que são a representação dos fiéis. O curioso é que o vermelho foi originalmente usado para representar o reino sagrado. No meio está Jesus, e do outro lado está uma figura que supostamente é Lúcifer. Mas, como vocês podem ver, ele não parece muito um ser maligno. Em vez de ficar do lado de ovelhas, ele fica do lado de cabras. E em vez de ser representado pela cor vermelha, como é mais comum, ele está vestindo uma roupa azul, que era a cor dos condenados. O mosaico também sugere que os anjos caídos mantiveram suas auréolas, que na época eram um símbolo de poder e não de santidade. A imagem mais grotesca que temos desses anjos começou a surgir lá pela Idade Média e foi se moldando com o passar dos anos até ficar com a aparência que conhecemos hoje, com chifres, rabo e um tridente em mãos e a cor vermelha predominante. Na verdade, muitos escritores foram responsáveis por construir essa imagem. Na Idade Média, começaram a relacionar Satanás com a antiga divindade cananeia Belzebu e ao deus grego Pan, que era metade bode e metade homem. No século XIV, Dante Alighieri descreveu Satanás como dominando as profundezas do inferno e deu a ele suas asas de morcego. John Milton, que escreveu o poema Paraíso Perdido, surgiu anos depois e escreveu as descrições dos anjos caídos que conhecemos hoje. Fato é que esses anjos maus são um tema recorrente em várias religiões. O que faz levantar uma questão. Por que contamos histórias sobre eles com tanta regularidade? Hein? E por que ficamos tão fascinados por eles? Há algumas possíveis explicações para isso. Primeiro, eles nos dão uma resposta sobre por que pecamos e por que pessoas más existem. Para muitas religiões, as pessoas ruins só existem por causa dos anjos caídos, pelos quais somos corrompidos. Mas essa não poderia ser uma maneira de tirar a nossa culpa, hein? Bom, talvez. Mas para os que realmente acreditam que seguem as tradições religiosas, todas as coisas ruins que acontecem no mundo são ações de Satanás e dos outros anjos caídos. Alguns líderes religiosos ainda pregam que a humanidade só continua a pecar porque ainda somos tentados por eles. E, ao mesmo tempo,
eles nos apresentam algum tipo de esperança. Eu falo isso porque se o pecado e o mal são causados pelos anjos caídos, quando a batalha final entre o bem e o mal finalmente acontecer, haverá uma redenção, algo que muita gente perversa neste mundo almeja. O que muita gente questiona é se esses tais de anjos caídos realmente existem, ou são apenas uma invenção das religiões para fazerem as pessoas andarem no eixo, ou mesmo para terem alguém para colocar a culpa dos males que afetam o mundo. Agora sim, eu posso me despedir. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau para vocês.